pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é Wes Anderson, por causa do novo filme O Grande Hotel Budapeste, que estreou semana passada nos cinemas, então a gente comenta um pouco desse trabalho e também de outros trabalhos do Wes Anderson aqui no videocast. Eu sou Rodrigo de Oliveira, ao meu lado Matheus Bonês e Robledo Milani. Eu acho que a gente pode dizer já com uma certa segurança que o Hotel Budapeste é uma volta à incrível boa forma de Wes Anderson. Eu gosto muito do diretor, vocês também, acredito eu. Gosto muito. E a gente está conversando aqui antes de começar o videocast que esse Grande Hotel Budapeste é o melhor filme dele depois de Cinco Tenenbaums, ou talvez na mesma... Desde tão bom quanto. Tão bom quanto, porque é um filme muito interessante. Apesar de ele ter feito alguns títulos regulares nesse meio tempo, ele também tem obras muito marcantes. Ah, mas eu gosto próprio muito do Moonrise Kingdom, eu ia né? dizer, não. Moonrise Kingdom eu acho que já dá um up assim, na carreira dele. Teve antes foi aqui o Fantástico Senhor Raposo. O Viagem a Darjeeling, que eu que eu particularmente gosto. Eu gosto também, mas eu gosto, mas acho mais fraquinho, assim, tipo, eu acho que em questão de ideias mesmo, né? O que eu acho dessas obras, assim, o que é mais difícil e mais específico aquele mundo que ele tenta propor, e é recorrente em todos os filmes dele, seria o Vida Aquática, de Steve Zissou, que é um filme que bem mais para iniciados mesmo. Já o Budapeste, assim como os Tenenbaums, é um filme mais amplo, eu acho, tem uma visão mais de entrada nesse mundo e propõe, e ainda sem abrir mão das peculiaridades do cineasta. Uma coisa muito bacana do Grande Hotel Budapeste que eu achei foi o fato de o filme ele ser um filme dentro de um filme, dentro de um filme, dentro de um filme. Porque tipo, é um flashback, a história começa com uma menininha vendo uma estátua de um escritor. Então daí volta no tempo para mostrar esse escritor mais velho, ele contando uma história e daí ele volta quando ele está mais novo, que é o Jude Law no caso, é o Tom Wilkinson, depois volta sendo o Jude Law, e o Jude Law conversa com o F. Murray Abraham, que conta uma história do passado. Então, sabe, são 4 flashbacks. São bonecas chinesas, né? Bonecas russas, né? Aquelas que estão dentro. E é muito bacana isso, porque na verdade não chega a fazer uma grande diferença na história, mas é uma coisa muito interessante porque é uma peculiaridade do Wes Anderson de querer contar a história da forma mais diferente possível. Pode não fazer uma grande diferença no fim das contas por causa da história, porque a primeira menina vendo o livro e olhando o escritor não faz diferença. Mas é só bacana porque ele se propõe a isso. Então ele vai às últimas consequências até para colocar esse tipo de coisa no filme. Então acho muito legal. São as diversas camadas, remete inclusive às diversas camadas de possibilidade de leitura que esses filmes contêm, né? Porque sempre tem uma coisa além daquilo que está na superfície. E é bacana tu ir se aprofundando lentamente dentro da história a partir do momento que ela vai te entrando em ti. Tu passa a viver dentro daquele mundo. Eu acho que esse é o grande bacana que o Wes Anderson propõe, de realmente ser um autor cinematográfico. E isso se reflete também na escolha dos seus elencos, né? A gente estava comentando antes, né, de grandes nomes que acabam aceitando participar do filme, nem ter uma cena, uma fala e tal, justamente para poder participar e estar junto ali do... a Tilda Swinton, por exemplo, a Mal, acho que parece 1 ou 2 cenas também. E super embaixo de maquiagem, porque ela faz uma senhora de 25 anos, né? Com exceção do Ray Fiennes, praticamente todos têm 1 ou 2 cenas. O elenco é espetacular. Jude Law tem 2, 3 cenas lá no começo e some, sabe? O Tom Wilkinson tem uma no começo e uma no fim. Então, assim, é muito bacana ver, assim, eu gosto do... E ele acaba formando também a sua turma, né? Sabe que em algum momento o Bill Murray vai aparecer. Sabe que nem que seja em, tipo, 10 segundos, mas aparece. No Darjeeling, por exemplo, eu acho fantástico a participação do Bill Murray, porque o Expresso Darjeeling está saindo e o Bill Murray começa a correr atrás do trem e ele não pega, então ele fica de fora da história, porque ele não pega o trem, ele perde. Então, sabe, é genial isso, sabe? Essa ideia dele. E o muito bacana também, no Moonrise Kingdom, por exemplo, como eu estava pensando quando eu estava vendo o filme, às vezes tu vê alguns filmes que tem grandes elencos, mas tu acaba não vendo eles contracenando um com o outro. É aquele, tipo, tem um grande elenco no pôster, mas daí, tipo, um faz uma cena aqui, outra lá. O Moonrise Kingdom, tu realmente tem a interpretação deles, tipo, o Bill Murray contracena com o Bruce Willis, contracena com a Tilda Swinton, contracena com o Edward Norton, sabe? Tu vê esses caras realmente contracenando e trabalhando juntos. Não é apenas, tipo, o cara gravou ali um contraplano aqui, mas com outra pessoa aqui, depois tu gravou o outro. Não, ele realmente contracena, ele faz ensaios com as pessoas, eles se mudam às vezes para um lugar para fazer ensaios, vão numa fazenda e tal. Eles processo de imersão, né? Eles vivenciam isso, eu acho muito bacana do Wes Anderson. Assim como no próprio... No própria animação lá, o Fantástico Senhor Raposo, que ele tinha um grande elenco também, tinha George Clooney, Meryl Streep, o Jason Schwartzman, o Bill Murray, e todo mundo também ficou numa fazenda para poder se divertir e contar aquela história da forma mais pessoal possível. Então isso é legal. Eu acho que natural também, né? Porque
Bom, não tem como ser muito natural num filme do Wes Anderson, né? Porque tudo é meio pitoresco, meio assim. Quirky, assim que eles... Mas eu acho justamente talvez esses ensaios que ele faz, justamente pro pessoal, tipo, você interagir e entrar naquele mundo dele, né, na verdade. Na cabeça dele mesmo. Como participar de um filme dele sem estar no clima, né? Mas o primeiro filme que eu vi do Wes Anderson foi o Darjeeling. E eu não conhecia direito a obra do Wes Anderson até então eu fui olhar o filme e pensei, filme bacana, mas eu não tinha entendido direito o que ele queria dizer. Quando tu começa a entender o que o Wes Anderson quer dizer, tu começa a gostar muito dos filmes. Então, numa revisão, Darjeeling certamente vai ser um filme, pra mim, melhor. Depois, sei lá, os Excêntricos Tenenbaums, por exemplo, fantástico. Tipo, o que são aqueles personagens do filme? Personagens que na infância eram pessoas, sabe, super arrojadas, pessoas que faziam, sabe, aconteciam, crescem acaba parando no tempo. e param no tempo. Eles param no tempo e isso é totalmente visto no figurino, na direção de arte da casa dos Tenenbaums, sabe? Uma coisa que o Wes Anderson ele é tão... Na cara da Gwyneth Paltrow. É na cara do Gwyneth Paltrow. Do Ben Stiller. Nos vestimentos do Ben Stiller, no cabelo dele, sabe? Então tu vê, todo o filme ele conta essa história, sabe? É cheio de detalhes. O Wes Anderson ele é muito, sabe... Ele é muito preciso na mensagem que ele está passando. Eu acho que isso é uma coisa que pra quem... O Wes Anderson não é tem um cineasta que todo mundo gosta, pelo contrário, né? Eu acho que é mais ele tá mais pro tipo, o homem odeia, não por ele ter ideias revolucionárias, ele é muito mas autoral, pelo exatamente, estilo dele. E uma coisa que pra quem gosta dele tem que gostar são os planos, né? Que sempre... Simétricos. Exatamente. Aquela coisa no centro, assim, da no tela. centro. E eu acho muito interessante como ele consegue fazer todas as cenas assim. Todas. Não tem uma cena que tu... E quando ele tira alguém do centro, ele quer dizer alguma coisa com isso. E tu vê que ele sempre coloca alguém em oposição, né? Justamente pra não perder a simetria, né? Que nem aquela cena que eu te comentei um outro dia ainda, que vi o Budapeste, que é quando o Edward Norton tá atrás do Ralph Fiennes no hotel, e ele corre, o Ralph Fiennes só foge da polícia pela escada num canto, e no outro lado no outro canto tá o Edward Norton, justamente fazer a simetria, né? Eu acho muito interessante. Aliás, o Ralph Fiennes, esse filme tá muito bem. É um papel do Ralph Fiennes, um dos melhores papéis dele na vida, né? Exatamente. Porque geralmente o Ralph Fiennes, eu gosto dele como ator, mas geralmente ele é o cara chato, né? Ele é mais sisudo nos papéis que ele faz. É que ele ficou muito marcado pelo primeiro grande papel dele, que é o do Listen Schindler, né? Aquela posição, e depois ele vem com o Paciente Inglês, que é um herói romântico completamente apático, aquela coisa dura. Então, assim, ele acaba... Ele fez Spider também, visualmente também, ele exatamente, chato. Então, ele acaba... Mas eu acho um ator de muito malhável, muita versatilidade, e é um ator que ele me atrai muito mais que o irmão dele, por exemplo, o Joseph, que acaba... Depois de ter estourado lá com Shakespeare Apaixonado, caiu uma vala comum e tá aí fazendo seriadinho de televisão. Então, o Ralph Fiennes eu acho que dá um outro passo, porque ele se aventura como diretor, ele tá trabalhando com outros projetos, e agora nesse ele pega um timing de humor, de cômico muito bacana pro filme. Ele já tinha feito algumas outras comediazinhas assim, meio flop, né? Tipo aquela com a Jennifer Lopez, né? Uma coisa assim. E nesse mas ele nunca era um personagem engraçado, aí ele tá muito engraçado. Muito engraçado. E a dupla que ele faz com o menino... Que é ótimo aquele menino. É estreante. É estreante. E ainda que não pareça nada com F. Murray Abraham, né? Nada. Não pareça nada. Mas, quando ele vai contar, tipo, eu era aquele fulano, tipo, what? Não parece nada, mas tipo, é aquela... Ele pintando o bigodinho de manhã. Aquela cara dele, sabe? Aquela cara meio poker face dele, assim, sabe? Que me remete muito ao Jason Schwartzman no 13 de Mais também, sabe? Um tipo de atuação, assim, que é uma figura que parece sempre estar pronta pra tudo, só que nunca mostra isso no rosto. Não. Então, sabe, é muito interessante isso. Não dê em cima dela. Não dê em cima dela. Não dê em cima dela, exatamente. Não flerte com ela. Não flerte com ela. Isso é muito bacana. Confesso que eu não vi o primeiro filme ainda do Wes Anderson, mas o Robledo já viu, né? Tem o Owen Wilson, tem o Luke Wilson também. Ele já estreia no cinema o Wes Anderson com a parceria com os irmãos Wilson, né? O Owen e o Luke. Também não só os dois atuam, mas também no roteiro. E o Bottle Rocket, que tem esse título em português maravilhoso de Pura Adrenalina. Tudo a ver com Wes Anderson. Muito Wes Anderson, Pura Adrenalina. Sim. É baseado num curta que eles haviam feito juntos antes, então ele já é bem um trabalho assim para se mostrar que veio. Mas o primeiro filme mesmo que a gente pode considerar como estreia, eu acho, do Wes Anderson é o Rushmore, que é o filme seguinte, é o segundo longa-metragem dele. 13 demais em português também. Não, mas o que queriam, né, fazer com o Wes Anderson no Brasil. É essa coisa assim, como eles não sabem, como ele tem uma peculiaridade muito forte, o trabalho dele,
acaba sendo difícil uma classificação, né? Porque ele tá criando uma própria classificação. Então o primeiro filme, assim, como é um filme de roubo, sabe? Tem aqueles irmãos que estão em fuga, pura adrenalina, é uma aventura, uma coisa assim, que não é isso, sabe? Daí a gente tem o 13 Demais, que é uma comédia romântica em última instância, que tem aquele menino que é apaixonado pelo outro, que gosta, sabe? Daí fica o casal 13 é demais, né? O Triângulo Amoroso que tipo, é a coisa menos importante do filme todo, o Rushmore é o Triângulo Amoroso que tem. Exatamente. Claro, o rapaz, o Jason Schwartzman, ele muito jovem, inclusive, muito bem no filme. Ele se apaixona pela professora do Rushmore, o colégio que ele estuda. Só que isso que é importante, na verdade. E, obviamente, o romance que ela tem com o Bill Murray, e começa uma coisa ali, e o Bill Murray é amigo do Jason Schwartzman no filme. Então rola aquela briga entre os três. É uma dinâmica entre três personagens, mas ponto, né? Mas não é, tipo, é uma comédia romântica do Wes Anderson. Não é nada convencional, não é nada, tipo, não tem aquele final feliz de comédias românticas que a gente poderia esperar. Mas graças a Deus eles te deram conta, né? Porque já pensou se fosse o terceiro filme fosse uma família muito louca, né? Podia ser uma coisa. Daí eles resolveram, não, vamos parar. E ainda colocaram o Tenenbaums, que na verdade o original é The Royal Tenenbaums, né? Porque o personagem do Gene Hackman é o Royal Tenenbaum, que inclusive, eu tava olhando sobre peculiaridades do filme e tal, o Gene Hackman ele quase não aceitou fazer o filme porque ele mesmo, na vida real, tinha problemas com a família e tal. Tipo, às vezes ele era um pai meio ausente. Então ele perguntou pra família, olha, recebi esse roteiro, e não sei se vocês vão se sentir um pouco confortáveis em fazer esse filme. Eles leram o roteiro e disseram, não, tem que fazer esse filme. Justamente porque... não, porque... isso, foi tua vida. Ele tá muito bem no filme de Gene Hackman. Ele ganhou o Globo de Ouro pelo filme, né? E é praticamente o filme de despedida do Gene Hackman. Acho que ele fez 1 ou 2 filmes depois desse. Sim. Depois nunca mais. E certamente foi o último. O último filme do Gene Hackman, se eu não me engano, é uma eleição muito atrapalhada. O Gene Hackman foi indicado ele ganhou o Globo de Ouro, mas foi indicado ao Oscar do filme, não, né? Não, o filme foi indicado ao roteiro. Foi só roteiro. Aliás, o Wes Anderson, ele é ele sempre tem puta do elenco, né? E nunca indicado ninguém do elenco pra quase nenhuma prevenção, assim. Muito mas eu vou dizer, eu acho que toda a filmografia dele, se fosse pensar uma interpretação, é o Gene Hackman no Tenenbaums. Ele tá fenomenal no filme. E agora o Ralph Fiennes. O Ralph Fiennes, é verdade. Porque tu vê, por exemplo, ali no Tenenbaums tem aquele lance também da família do Wes Anderson, tipo, dos personagens que ele sempre utiliza, os atores, também tem o Luke, tem o Owen, tem ali alguns que depois ele utilizaria de novo também. Só que é bacana ver esse sempre Tenenbaums por causa da direção de arte, que eu acho que é, sabe, uma das melhores dele. E ele, claro, ele foi ainda se superando cada filme. É que a direção de arte do Grande Hotel Budapeste é muito boa também. É muito boa. E depois retrata esse hotel decadente, mas que já foi grande, é muito bacana. Sim, também. E como a gente falou já antes, né, como a direção de arte conta a história dos filmes do Wes Anderson, porque é indissociável isso, sabe? Tu conta a história com personagens, tu conta a história com a trama, obviamente, mas a direção de arte conta tudo que a gente precisa saber desses personagens, sabe? Do jeito que eles são, sabe? Alguns mais reprimidos, outros mais alegres, outros mais presos no tempo, como os Tenenbaums, por exemplo. Tu conta tudo com a direção de arte. Eu acho legal porque... Não só legal, né? E figurino, claramente, também. Mas tanto figurino quanto a direção de arte, eles remetem a uma coisa atemporal dentro da filmografia dele. Tu nunca sabe especificamente. Tu desconfia pela roupa que a pessoa veste, pelo cenário e tal, que ela possa estar dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, enfim. Tanto faz, mas no filme, os filmes deles são essa coisa, tipo, não tem como remeter a algum tempo só. E eu acho interessante também a questão do elenco que a gente estava comentando, que todos os atores estão ali em função de uma história, não é nenhum para se propor a dar um show e aparecer mais que o outro. Apesar do Wes Anderson ter essa plena noção das qualidades que ele está envolvido e oferecer momentos para eles poderem brilhar, sabe? A própria Cate Blanchett no Vida Aquática, a Angelica Houston no Viagem da Darjeeling tá maravilhosa. Um ator que eu gosto muito e que acabou sofrendo... Ele fez um curto, inclusive, do Viagem da Darjeeling, né? Que é do hotel também, né? Ou o Adrien Brody, que eu gosto muito tanto no Budapeste quanto no Darjeeling. No Budapeste ele tá muito bem. Ele tá muito bem, Darjeeling. Quando ele ignora aquelas 3 irmãs, sabe? Então são momentos, percebe-se bem, o Edward Norton tá muito bem, nos 2 filmes, ele tá muito bem. Porque ele pega aquele lance tipo meio, sabe, engraçado, ridículo, assim, que ele porque ele é o chefe da guarda, mas assim, ele era uma criancinha perto do concierge, então ele tem aquele respeito, é muito bacana. E eu acho que tem tantos pontos para tu buscar e se encontrar obtendo prazer junto desses filmes, que é um presente pro cinéfilo, né? Cada obra do cinéfilo, o pessoal o próprio elenco, né? É muito bacana. Bom, papodecinema.com.br, tu pode conferir críticas desses filmes do Wes Anderson por ali e também, claro, todo o material que a gente
possa ter ali de Ray Fiennes, de Edward Norton, o grande elenco que temos ali no Grande Hotel Budapeste, Tilda Swinton, tudo ali no papocinema.com.br, confere por ali. E semana que vem temos mais um Jocast, então também dá tua curtida ali e assina o nosso canal. O Matheus está mostrando ali. Aliás, é aqui hoje, né? Agora com o Robledo. Valeu, grande abraço, até a próxima.